Bom, mas você comentou já, Bê, que a gente tem diferentes tipos de teste, né? Então, eu até comentei agora que o cara ser amputado, cadeirante, né? Ter uma dificuldade de locomoção, alguma deficiência motora, uma dificuldade assim, não é uma contraindicação. Claro que um paciente com tetraplegia não vai fazer um teste ergométrico, né? Mas, por exemplo, um paciente que tem uma amputação, a gente pode ter outras opções além da esteira, né? Então, vamos discutir os tipos diferentes de teste ergométrico e os protocolos. Então, a esteira a gente já comentou, acho que que nem você falou, mais de 90% acaba caindo na esteira, mas vamos fugir da esteira agora e a gente comenta do protocolo da esteira, mas o que mais de opção a gente vai ter? Então, a gente tem bicicleta, né? O que mais? Então, normalmente é bicicleta e remo. São os dois principais, que é o protocolo do braço, né? Então, existe o protocolo remo mesmo, assim, como se fosse um remo de esporte. Mas tipo remo unilateral ou aquele remo que a gente faz às vezes na aula de HIIT ali? Existem os dois. Existem os dois. O mais comum é que seja esse remo tipo HIIT mesmo. Sim. Que tem aquela bolinha que fica rodando no meio. Que faz a resistência ali. Então esse é o mais comum. Mas o que a gente mais vê na prática não é esse. É o protocolo braço simples, que é como se fosse uma manivela. Isso. Então, que é até o que a físio faz às vezes no cara internado ali. Exato. Porque esse protocolo, daí, os que eu conheço, que eu tive contato até hoje, você tem que aumentar o peso, a carga de forma manual. Né? Então você tem que estar ali do lado, tem que ser treinado para isso, e você vai atribuindo carga e ele tem que manter uma rotação fixa, né? Mais ou menos 20 a 30 aí, RPM, né? Para poder ter esse esforço, para ele não cansar muito tarde, porque se ele tiver uma rotação muito baixa, ele vai demorar mais para fazer o exame. E isso é um problema, a gente pode falar disso mais para frente. Legal. Assim. E qual que é o principal problema? E daí eu já vou entrar nos dois, o braço e a bicicleta, né? O principal problema é que a pessoa precisa ter músculo, né? Ele tem que ter tônus muscular. Normalmente, nesses dois casos, por isso que a gente fala que o VO2 e a capacidade funcional no geral tendem a ser subestimados. Por quê? Porque o paciente cansa mais de músculo do que de aeróbico. Esse é o mais comum, né? É difícil ter um cara que seja tão forte que ele aguente chegar no pico do esforço dele. Em todos os tipos de métodos, né? De métodos, Então, assim, quando você vai colocar num fluxo, assim, né? Bicicleta, remo e esteira, a esteira vai ganhar em termos de definição de capacidade funcional. Fato, assim, sempre, né? A não ser que o paciente seja um atleta de alta performance do remo ou da bicicleta. Perfeito. Então é mais ou menos esse cenário. Outra coisa também, quando você faz esforço com a mão ou com os pés, você aumenta a resistência vascular periférica. Então, aquelas medidas e níveis de pressão normais que a gente usa na esteira, que é o que tem em diretriz e tudo mais, a gente acaba perdendo um pouco aqui, né? Então, o que a gente sabe? Que se o paciente tiver uma resposta considerada normal dentro daqueles critérios da esteira, ótimo. Então tá tudo certo. Se ele tem uma resposta hiperreativa, você não sabe se realmente é uma resposta hiperreativa ou se é um problema relacionado à resistência vascular periférica. Porque o nosso N, principalmente para braço, né? O nosso N é muito baixo, né, cara? Sim. Então a gente não consegue montar uma corte grandona para a gente acompanhar e ver quem que realmente vai ter um aumento de evento. Então a gente acaba transpondo da esteira com essa super limitação. Boa. Aí. Daí você perguntou dos protocolos, né? Os protocolos de braço... até ia comentar só uma coisa da esteira. Também uma coisa que a gente, pelo menos, via na residência muito, às vezes é o cara que não tem uma coordenação também, né? Isso. Vai aquele tiozinho ali, vai começar lá e não consegue correr. Tipo, o cara não é que ele tem uma dificuldade de locomoção, não é um paciente que tem uma hemiparesia, por exemplo, mas ele não tem a coordenação para correr. E aí fica lá aquela coisa, aí você começa a subir, ele não consegue dar conta e o exame fica subestimado também, acaba encerrando precoce. Sim, isso acontece nos três, né, cara? Porque a bicicleta, por exemplo, o negócio é assim, o paciente tem que manter fixo 60 RPM para você poder fazer o exame, assim. Ele não pode baixar nem subir, ele tem que cravar em 60. Conforme vai aumentando, é difícil, até para quem tenha o hábito assim de andar de bike é difícil, porque vai aumentando o peso, vai ficar mais difícil. Sim. A tendência é diminuir um pouquinho a rotação. É claro. E não que nem pode a marcha, diminuir. né? Você tá andando de bike, você vai mexendo na marcha ali. Exato. Então, assim, você tem que ficar do lado do paciente, estimulando ele a manter 60 RPM durante todos o exame, né? São dois protocolos que a gente usa nesse cenário, né? Que é o Balk, ou Astrand, e a rampa. A rampa é o que a gente mais usa, assim, né? E o paciente acaba tendo muita dificuldade em relação a manter a RPM. Porque se você baixar a rotação, você está correndo o risco de ter um falso negativo, né? Um exame que fica menos sensível, assim. Então é um problemaço, né? E aí, então, o círculo ergômetro acaba entrando bem nesse sentido de paciente com limitação articular, paciente que também
acaba tendo algum outro problema ortopédico, e tem o protocolo de ramp e o Astrand, né? Vamos pular o ergométrico, que a gente vai falar já, mas o ciclo ergômetro de braço, então, paciente com deficiência de membro inferior, que tem uma menor correlação, né, com a demanda funcional do dia a dia, mas temos algum protocolo específico também, alguma coisa que vale a pena a gente comentar do ciclo ergômetro, é uma coisa mais, um N pequeno, a ponto de não ter algo tão bem definido e organizado. Daí a recomendação é usar rampa. Tá. Né? Então, só antes da gente continuar essa parte, é importante definir o que é rampa e o que é escada, né? Perfeito. Porque quando a gente ouve o termo, assim, ele dá até uma falsa impressão, né? A impressão que dá é que rampa é uma coisa um pouquinho mais linear e a escada vai indo dos saltos, né? Isso, mas é linear em saltos em relação ao que estaria ali no eixo X dessa história, é a capacidade funcional estimada. Né? Então, seria assim, a rampa, a gente quer dizer que ela vai aumentando a capacidade funcional estimada de forma totalmente linear e programada. Você escreve, ele vai te perguntar, em 8 minutos você quer que esteja em quantos quilômetros por hora, com qual inclinação? Tal. E daí ele faz uma medida que vai fazer como se fosse uma progressão aritmética mesmo, e ele vai subindo de forma totalmente linear. Beleza, por isso que é bom a capacidade funcional nesse cenário. E os protocolos em escada, no geral, seja Balk, Bruce, Elestad, todos que a gente vai comentar para frente, existe um salto, né, de capacidade funcional. E aí já fica o maior problema. Então, avaliar a capacidade funcional num protocolo de escada, cada salto desse aqui, se ele terminar logo no início do salto ali, você está superestimando a capacidade funcional do paciente. E se ele terminar no fim do degrauzinho ali, você está subestimando a capacidade funcional. Perfeito. Então você tem um gap muito grande, assim, né? O que para definição de isquemia é muito bom. Porque você força o paciente normalmente a uma velocidade ou uma potência de exercício maior do que ele aguentaria. Nem que seja por pouco tempo. Então, isso tira o paciente da zona de conforto. Legal. E sensibiliza o exame. A capacidade funcional avaliada pela rampa, né, a rampa de maneira geral, ela tem um problema que se chama pré-condicionamento isquêmico. Né? Então, conforme vai aumentando e aumentando bem lentamente de forma progressiva, o corpo vai vasodilatando, vai liberando óxido nítrico e você tende a ter mais exames falso-negativos. Então, esse é o problema da rampa aí já. Perfeito. E agora falando então do teste ergométrico, né, que eu acho que é o foco maior aqui, a gente tem 2 grandes protocolos que a gente acaba utilizando no dia a dia, né? Pelo menos que eu saiba, assim, do que é da minha rotina de consultório. Que é o Bruce e o Elestad. Tem mais algum outro que vale a pena a gente comentar? O Bruce vale a pena comentar do Bruce modificado, né? Perfeito. Que vem um pouquinho antes, assim. Então, o Bruce, né? Só pra galera entender, o Bruce, ele é indicado para quem consegue fazer as atividades do dia a dia, tranquilo, mas não tem um gás um pouquinho maior para fazer, por exemplo, uma corrida, um trotezinho ou uma caminhada mais rápida. E isso você define já na anamnese que você faz com o paciente na logo anamnese. antes. Aqueles minutinhos pré, assim, que você tá falando sobre que medicações toma, por que foi pedido o exame e tal, você já tem que tentar desvendar essa parte. Beleza. Você faz as coisas do teu dia a dia tranquilo, tem que parar para respirar. Se tiver uma subidinha, porque o Bruce vai ter subida, né? Se tiver uma subidinha, você consegue ir mesmo que devagar, ou você tem que parar no meio para respirar? Não, eu tenho que parar no meio. Talvez não seja para ele o Bruce. Talvez você entre com um Bruce modificado, porque o Bruce modificado, cara, é interessante. Ele não é tão mais leve que o Bruce. A diferença é que os 2 primeiros estágios vão estar numa velocidade bem menor, assim, vai estar a 1,7 km por hora e a 0 de inclinação. Então ele vai ter 2 estágios para se adaptar ao exame, né? E para entender se vai ser possível começar o Bruce. O terceiro estágio do Bruce modificado é exatamente igual ao primeiro estágio do Bruce. E a partir daí o exame segue igual. Entendi. Entendeu? Então, se eu quiser, né, a gente quer que o exame dure entre 8 e 12 minutos, né? É isso que é o padrão, assim. Abaixo de 8, você tá com o exame com alta taxa de falso negativo, porque você não chegou onde precisava. E acima de 12, curioso também, você tá com alta taxa de falso negativo também, por causa do pré-condicionamento isquêmico. Entendi. Então, é exatamente esse 8 e 12 que a gente quer. Então, se a gente acha que o paciente vai cansar no segundo estágio de Bruce, vamos dizer assim, que é quando começa a acelerar, se você colocar ele no Bruce, ele vai parar com 5 minutos, 4, 5 minutos de exame. Se você colocar ele no Bruce modificado, que ele vai ter 2 estágios super leves, ele vai parar ali no 8º minuto. E daí você ganhou o teu exame. Beleza. Então, esse é o rolê do Bruce modificado. Então, o Bruce seria assim, mulheres de meia idade que não tem nenhuma limitação. Essa é a paciente perfeita para fazer o Bruce. Ou um homem de uma idade mais avançada que não consegue correr, mas também não tem nenhuma limitação. Então, é esse paciente. O Elestad, cara, é um protocolo um pouquinho mais forte, assim. E o Elestad tem um problema porque a escada é mais alta.
Certo. Então, cada aumento... Desculpa, e o Bruce, o Bruce acaba sendo de escada ou acaba sendo mais linear? O Bruce é a escada. Perfeito. Só que ele é uma escada, cara, é interessante, porque a definição dos METs, ela foi muito baseada no Bruce, na verdade. Então, você usar a unidade funcional MET foi baseada no Bruce. Então, o MET é uma estimativa do VO2, né? A gente sabe que um MET é igual a 3,5 de VO2 e assim vai. E um MET equivale a 1 minuto de Bruce. Tá. Então, isso é bem interessante. Até quando a gente for falar dos scores lá na frente, assim, é exatamente assim. Cada minuto que você vai ganhando de Bruce, você vai ganhando um MET. Se o paciente fez 2 minutos de Bruce, ele fez 2 MET. 3 minutos, 3 MET. Mas isso é em escada. Cada tipo de aumento ali, ele vai ter um aumento em escada. Ele não é exatamente linear. Perfeito. Assim. E o Elestad, a escada é grandona. Então, assim, do primeiro para o segundo estágio do Elestad, ele salta de 4 MET para 7. Do segundo para o terceiro, ele salta de 7 para 9,5. Do terceiro para o quarto, de 9,5 para 11,9. E depois, de 11,9 para 15,3. Então, assim, cara, é um salto absurdo. Então, entre 11 e 15... são 4 pontos ali, né, que faz toda a diferença para o paciente. Demais. Então, ou você vai estar subestimando muito se você terminar no fim desse 11.9, ou você vai estar superestimando demais se você terminar nos primeiros 10 segundos do 15.3. Isso fora a inclinação. Fora a inclinação. Na verdade, isso vai estar na inclinação, a inclinação e a velocidade que vão definir o match. Ah, perfeito. A gente tá falando de match, perfeito. Isso. Tava entendendo que isso aí era da velocidade. Ah, não. A velocidade daí é outra coisa. A velocidade, assim, ela vai mais ou menos assim. O Bruce começa a 2.7, e depois ele vai para 3,6, 4,5, 5,4. Ele vai tendo aumentos pequenos, assim. Questão de 0,5 km, assim, mais ou menos isso. E a inclinação vai subindo de 2 em 2%. Então começa com 10%, 12, 14, 16, 18, 20. Esse é o Bruce. E ele vai infinitamente, né? Apesar de ser uma escada, é uma escada mais próximo um degrau do outro, né? São pequenos degrauzinhos, né? Então... que é até mais difícil de subir, às vezes. E o Elestad não, são baita de uns degraus, assim, porque ele vai passar de 2,7 com 10%, para 4,8 ainda com 10%, para 6,4 ainda com 10%, para 8 com 10%, e daí 8 com 15%. Então é um salto muito mais de velocidade do que de inclinação. Perfeito. E aí vem outra ideia interessante entre esses dois protocolos, que é o paciente que tem alguma limitação ortopédica. Depende muito de qual doença ortopédica. Se o paciente tem condromalácia, artrose e tal. Então, isso é uma coisa que você consegue tirar já na anamnese. O que é mais difícil para o senhor, para a senhora? É mais difícil subir uma escada, subir uma rampa, ou é mais difícil apertar o passo? Então, não, é mais difícil apertar o passo. Então, ele está de péssimo, né? Não dá para fazer. É mais difícil subir uma rampa, mas o cara aguenta acelerar o passo ali. Daí você faz ele estádio. Boa. Entendeu? Beleza. Porque esse esquema aí vai modificar porque você não quer que ele interrompa o teste. Depois a gente vai falar sobre os critérios de interrupção, né? A gente não quer que ele interrompa por algum motivo que não seja cardiovascular. Então, interromper por motivo ortopédico, provavelmente você errou no teu exame. Perfeito. No protocolo. No protocolo, né? na escolha, exato. Beleza. Então, um cara que é, por exemplo, um paciente jovem aí, que já faz uma atividade física, tipo com 45 anos, que tem uma boa capacidade física, talvez vale mais a pena a gente jogar um Elestad, por exemplo. Sem dúvida. Então, assim, na prática, cara, paciente do meu consultório, assim, 95%, 90% Elestad. Paciente do SUS, assim, paciente um pouquinho mais simples, maioria Bruce, sendo que daí entra uma alta taxa de Bruce modificado também. Tem gente que nunca andou na esteira. Nunca ter andado na esteira é igual a Bruce modificado. Tá. Então você tem que ter essa leve pro paciente entender que vai dar tudo certo. Pra não ficar aquela coisa se atrapalhando, botando um pé na frente, tropeçando. Porque, cara, se você nunca tiver andado, é difícil, né? Entender que tem uma coisa que vai andar pra trás na velocidade que você não domina, que você não vai ser engolido por ela, assim. Então, pra pegar, assim, o Bruce modificado é o melhor. E acontece, às vezes, do cara cair. Acontece. E isso normalmente é um problema seu, né? Sim. É um problema do médico que tá ali do lado, que não orientou direito ou que fez um protocolo que começou muito pesado, né? E uma coisa que eu não comentei, cara, a rampa, ela tá em todos esses cenários, né? Então, quando a gente tá conversando sobre todos esses pacientes, se você acha que ele não se encaixa no Bruce modificado nem no Bruce, talvez seja um cara pra rampa. Se você acha que não se encaixa nem no Bruce nem no Elestad vai ficar muito forte e o Bruce vai ficar muito leve. Isso eu tenho bastante no consultório. Esse cara é pra rampa. Tá. Entendeu? Porque a rampa é sempre um coringão que você vai usar no meio. O problema da rampa é que quando a gente usa, por exemplo, scores de gravidade, scores de prognóstico, né, que a gente vai falar depois, eles não foram validados pra rampa. Entendi. Então você calcular um score de Duke numa rampa, você já tá meio que errando, porque Perdendo. não tem essa validação. Perfeito.
entendeu? Não, perfeito.